O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão no deserto, na planície de fronte do Mar Vermelho, entre Parã, e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Sobremodo, vós haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície e à montanha, e ao vale e ao sul, e à margem do mar, e à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhais por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos.
Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegar, diz, a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de quem disseste: por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis dele por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra. Porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também esses foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam
e Mins. Outrora os horeus também habitaram em Seir. Porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até esse dia. Também os caftorins, que saíam de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia, começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedmote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixai-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceram o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos o entregou, e oferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por preso o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegasse, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus.